Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso. Como você já sabe, nossa ladainha aqui que nós temos que falar, o nosso curso de História ele é completo para concursos vestibulares e também pré-militar, beleza? O e-mail historiacompanhão@outlook.com, Facebook, isto sai o celular para mensagem 3291650267. Vocês podem estar aí falando, nossa professor, sua voz está estranha, você ainda está naquele período de gripe ainda? Sim, estou melhorando da gripe. Muito obrigado aí por você, meu aluno atencioso. Muito obrigado aí pelos elogios aí na parte da saúde, né? Desejando que eu melhore rápido, e eu também quero que eu melhore rápido, porque esse negócio não dá, né? Fica falando aí, parece que tá falando pelo nariz, parece que tá fanho. É muito esquisito, mas tudo bem, nossa aula aqui tem que continuar, porque o nosso curso de história ele não para, beleza? Como você já sabe, aqui do lado, o tema é o quê? História do Brasil. História do Brasil 91. Eita, nós tá chegando a 100, não vamos chegar, hein? Vai chegar, vai falta 9. Falta 9, não vamos chegar a 100 daqui a pouco. Então vamos lá então, continuando falando sobre o segundo governo de Vargas, parte 2. Falaremos nessa aula sobre greves, oposição e a queda de Getúlio Vargas, ou seja, a queda dele, o suicídio. Beleza? Desculpa aí, vamos lá, abrir a porteira do convento com a Nossa Senhora sensacional, o Dom Chinete é o grande apaixonado, ô mulher, não encoste no meu carro que ele solta pó, encoste lá em casa, sou solteiro e moro só. Eita, nós, eu sempre falo isso nas aulas, né? Só sei essa frase também, mas tudo bem, vamos lá. Greves, não esquece dos trabalhadores. Pessoal, Getúlio Vargas, quando ele entra nesse segundo governo dele, como eu já falei para vocês, ele entra com apoio da população e tudo mais. A sua imagem que foi criado durante todo esse período que ele esteve no governo, né? Esses 3 governos, que vai de 30 até 45. E muito interessante, pessoal, que o carisma de Getúlio Vargas pelos trabalhadores, por ter concedido leis trabalhistas e entre outras coisas, formou uma imagem muito carismática de Getúlio Vargas, ou seja, a ideia do populismo. Né? Então ele vai conciliar aqui com esse governo dele o nacionalismo com práticas também trabalhistas também. Então, ele não esquece dos trabalhadores, mesmo vendo que a situação não tá andando do jeito que ele queria, por causa da inflação. Ele incentiva, né, e ordena aí a organização de grupos sindicais, né, nesse caso aí para ajudar ele essa luta contra essa inflação, mas o problema é que ele não consegue controlar essas reivindicações. Por quê? O alto custo de vida vai gerar o quê? Óbvio, greves. O alto custo de vida, como eu já falei para vocês, por causa da inflação, estava corroendo o bolso dos trabalhadores nesse momento. Então, reivindicações por melhores condições de trabalho e, principalmente, melhores salários, ou seja, aumento de salário. E o que vai acontecer? Através das greves. A greve em São Paulo também é chamada greve dos 300 mil, onde no setor têxtil, onde o aumento, eles reivindicavam o aumento do salário. A greve dos marítimos no Rio de Janeiro, se eu não me engano, aqui mais de 100 mil pessoas reivindicavam também aumento salarial, condições de trabalho. Então, você observa dentro do segundo governo, Getúlio Vargas tentando aí ajudar os trabalhadores, mas mesmo no momento, você observa o quê? Você observa, por causa do alto custo de vida, greves. Tranquilo? Ele vai atender algumas. Beleza, pessoal? Continuando. A oposição. Nessa oposição, pessoal, quando você fala de segundo governo de Vargas, você pensa logo em Carlos Lacerda. Ótimo, beleza, ligada à UDN. A UDN era anti-varguista. Eles queriam de qualquer jeito derrubar, de qualquer forma, Getúlio Vargas. Nada mais, nada menos. Quem concorreu com as eleições contra Getúlio Vargas em 50 foi quem? O brigadeiro Eduardo Gomes.
Beleza? Na parte dos militares, alerta! Eles estão alerta, porque a ala dos militares também, quando nós observamos naquela cisão, você observa que são anti-getulistas. E eles observam que comunistas aproximam do PTB e sindicalistas. Desde o governo Dutra, pessoal, o Partido Comunista, ele não poderia, nesse caso, formar um partido. Estava impedido. Por causa de quê? Guerra Fria. Mas, com esse abravamento desse governo de Getúlio Vargas, vários comunistas vão se infiltrar dentro do PTB e também, por causa dessa iniciativa, de novo, de formar novas organizações sindicais, vão também fazer partes. Então os militares, pessoal, viam nesse caso um grande problema. Ok? Outro problema também era o tal do João Goulart. João Goulart, um gaúcho, ligado aí à família de Getúlio Vargas, tinha uma visão contrária. O que eu quero observar com vocês isso? A visão que foi criada sobre João Goulart, pessoal, foi uma visão contrária do que os ideais de João Goulart é. A visão que foi criada, pessoal, de João Goulart era um cara que queria formar uma república sindicalista. E nesse problema, haveria problemas contra as classes conservadoras. Ele propõe um aumento de um salário de 100%. Claro que esse aumento vai custar a sua cabeça. E manifesto, igual o manifesto dos coronéis, onde vários pessoal das Forças Armadas opunha contra essa medida. E esse aumento salarial que João Goulart propôs de 100%, porque agora ele estava no Ministério do Trabalho, ele vai custar o quê? A cabeça de João Goulart. Mesmo João Goulart saindo, Getúlio Vargas não corre atrás e dá o aumento. Beleza, pessoal? Carlos Lacerda, ligado ao UDN, mas muito importante a figura de Carlos Lacerda. Por quê? Dentro desse meio de insatisfação, durante classes conservadoras, empresas estrangeiras, essa restrição muito contra o capital estrangeiro, isso estava minando e estava levando em dificuldades, junto com a parte heterogênea da Câmara dos Deputados, essa dificuldade de Getúlio Vargas governar. Ainda mais tem um cara chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda vai fazer duras críticas a Getúlio Vargas. Ele tinha um jornal chamado Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, onde todo dia o cara publicava alguma coisa contra Getúlio Vargas. Então ficava aquela coisa tudo. A oposição favorável ao capital externo, como eu já falei para vocês. A oposição, nesse caso, é favorável a esse alinhamento com os Estados Unidos, consequentemente, a abertura da economia do Brasil para esse capital externo. Beleza? Militares, como eu já falei para vocês também, militares também estavam na oposição. Já falei aqui em cima, não sei por que eu repeti, mas tudo bem. Empresas estrangeiras, contempladas, a carinha delas, estavam tristes. Muitas empresas estrangeiras, pessoal, estavam insatisfeitas com esse governo Vargas. Por quê? Porque essas empresas muitas vezes não podiam financiar, ter investimentos dentro do Brasil. Por causa de quê? Por causa dessa política e tão defendida política nacionalista de Getúlio Vargas. Beleza? Então essas empresas também estão chateadas também. Beleza? E a queda de Getúlio Vargas? Em 1954, ele tenta reformular o ministério, procurando o quê? Um novo apoio. Ele manda embora o ministro da Guerra, põe um outro ministro da Guerra, que era aliado dele, também chegado, mas mais ligado aí à parte anticomunista. Mas só que essas mudanças que ele faz dentro do ministério não conseguem surtir efeito. A estabilidade do seu governo nesse momento, pessoal, chega a um auge muito grande, ou seja, uma instabilidade. Qualquer coisa poderia pender para o lado e a cabeça de Getúlio Vargas poderia rolar. Então nós observamos o quê? Mas mesmo assim optava por discursos que chocavam. Ou seja, mesmo ele fazendo essas mudanças, tentando trazer apoio das Forças Armadas, apoio da UDN em algumas partes, ele ainda continuava com seus discursos nacionalistas, com esses discursos de investimento nacional, e isso chocava muito com os interesses sociais conservadores. Beleza, pessoal? E nesse caso, ele toma uma nova atitude, cria a Eletrobras em 1954.
Temos que entender um negócio aqui, pessoal, que em 3 de outubro de 1953, Getúlio Vargas cria a Petrobras, ou seja, uma empresa nacional para a extração do petróleo. E nesse caso, ele cria uma estatal, nesse caso, que iria reger a parte da energia. Por quê? Empresas de energia elétricas norte-americanas e canadenses não queriam fazer novos investimentos dentro do Brasil. E nesse caso ele faz o quê? Cria a Eletrobras, ok? João Neves, ex-ministro também, nesse caso, ele vai fazer uma entrevista e vai começar a falar um monte de coisa de João Goulart e Getúlio Vargas. Ele acusa João Goulart e Getúlio Vargas com Chile e Argentina, ou seja, barrar a presença dos Estados Unidos do Cone Sul. Essa entrevista de João Neves, pessoal, faz duras críticas a um plano que teria João Goulart e Getúlio Vargas, em que se assinaria um acordo com o Chile e a Argentina, impedindo a presença norte-americana no Cone Sul do continente. Ou seja, você observa nesse caso um grande alinhamento aí por causa do peronismo e ainda reforça mais ainda a ideia da República Sindicalista, beleza? A oposição precisa de uma desculpa. E essa desculpa vem como? O atentado na Rua Toneleiros. Esse atentado, pessoal, figura 2 pessoas. 3 nesse caso, né? Lacerda e Rubens Vaz, o cara da aeronáutica. A ideia, pessoal, era que investigação leva à guarda Gregório Fortunato. Lacerda, pessoal, era tão ligada à oposição, e nesse caso, principalmente nessa ideia aí dessa aliança, né, essa ideia de aliança com o Chile e a Argentina, pendência mais do lado da esquerda, Lacerda ainda criticava muito e levava muito a ferro a oposição a Getúlio Vargas. Chegou um momento que quem deveria ir para a cidade dos Pejuntos era quem? Carlos Lacerda. Na Rua Toneleiros, no bairro Copacabana, o Gregório Fortunato, junto com o pistoleiro, vão lá para matar Lacerda. Só que o cara, infelizmente, erra o alvo, acerta o pé de Lacerda e mata o cara da aeronáutica, Rubens Vaz. Tá aí, no outro dia, Lacerda caiu de pau. Olha aí, pessoal, o presidente da República fazendo um atentado contra um cidadão, e faz aquele alvoroço todo. E o que era pior, fica pior mais ainda. O movimento de renúncia de Getúlio Vargas ganha grande impacto nesse momento. Então Getúlio Vargas, pessoal, estava sofrendo pressões de ambas as partes. Essa ideia de política nacionalista, essa ideia de capital nacional, essa ideia de populismo, essa ideia de investimentos industriais, investimentos em setores essenciais com capital nacional, isso ia de encontro muito com investimentos estrangeiros que estavam ligados com pessoas conservadoras. Nesse caso, você observa o quê? Uma instabilidade muito grande durante o governo Vargas. Beleza? Esse segundo governo. E o que você observa? O Manifesto das Forças Armadas. Se eu não me engano, 27 generais assinam e pedem a renúncia de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fala o seguinte: só saio do cafete morto. E é isso que faz. Em 8h30 da manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas dá um tiro no seu peito, no coração, e se suicida. Pessoal, nós temos que entender uma coisa. Primeira coisa, o que ele falou, que ele sai só do catete morto, ele cumpriu. Mas, interessante, esse ato extrema muda opiniões. Aquelas opiniões que viam Vargas naquele mar de lama, aquelas ideias, o tentado ligado ao atentado da Rua Toneleiros, ligados a essas pressões militares, de capitais estrangeiros, de empresas estrangeiras, tudo isso que estava ligado e vinha como Getúlio Vargas, como cara que era responsável, muda totalmente. Ou seja, essa visão, esse ato extremo de Getúlio Vargas
muda as opiniões. Ou seja, aquelas pessoas que atacavam agora são as pessoas que são culpadas pela morte de quem? Do pai dos pobres. A tão falada Carta Testamento. Pessoal, essa carta é muito interessante. Eu tenho ela aqui, no meu livrinho aqui e tudo mais. E eu vou ler para vocês aqui o último parágrafo, porque ela é bem grandinha, beleza? Ela tem aqui uns 6, 7 parágrafos, se não me engano. 5, 6, 7 parágrafos. Alguma coisa assim, beleza? Mas ele fala o seguinte, o último parágrafo é muito interessante. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Pessoal, essa ideia é muito interessante. Até arrupiei com esse último parágrafo. Sempre quando eu leio e li da primeira vez esse último parágrafo, levou essa ideia. Por quê? Na Carta do Testamento, pessoal, principalmente nesse último parágrafo, ele fala que luta contra a expoliação do povo. Ou seja, ele luta contra aqueles que são contra o povo. Ele faz de tudo para ir de contra o povo. Quando essa Carta do Testamento é mandada em público, pessoal, há uma comoção muito grande. Há uma fila enorme para ver o corpo de Getúlio Vargas. O cara vira quase Jesus Cristo, pessoal. E o que acontece? A opinião muda em favor de Getúlio Vargas. Carlos Lacerda, pessoal, teve que fugir. O Tribuna da Imprensa, seu jornal, foi apedrejado. O Globo, caminhões que levavam jornais antigetulistas, foram parados, queimados, virados. Ou seja, há uma comoção muito grande. Os militares não conseguem chegar no poder. E o que acontece? Café Filho entra no governo. Ele dá uma abertura ao capital externo, tendendo mais para o lado liberal, atendendo, nesse caso, interesse para continuar esse restinho de governo para as eleições de 1955. E nós vamos ver na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Um abraço aí, valeu!